É uma longa história. Tem muita coisa aí para a gente rememorar, né? O que aconteceu foi que quando nós chegamos aqui, aquele grupo de pessoas, nós vínhamos já de uma série de encontros em outros lugares, em outros espaços, né? Nós íamos a diferentes museus, a diferentes centros culturais, e também a gente tinha um propósito de andar pelos espaços da cidade. Então nós caminhávamos por esses espaços urbanos, e em um desses encontros, que foi no MAM, naquele dia a gente ia falar sobre memória e afeto, pensando nos relicários que existem na nossa vida. Ou seja, como é que um objeto comum se transforma em algum momento numa relíquia, né? Onde é que está essa passagem, né, que acontece com a gente? E nesse dia, uma das pessoas falou da sua casa, um pouquinho da sua história, e ele falou da questão da carta de amor que o senhor tinha encontrado. E naquele momento ele falou porque ele sentiu e pensou que aquilo que a gente estava fazendo lá tinha tudo a ver com o que o senhor fazia aqui. Inês, é interessante a gente, né, sempre se perguntar quando começa uma experiência. E o que você trouxe lá para o MAM já era uma bagagem sua de experiências estudando a ressignificação de coleções e a ressignificação dos museus. Isso é um processo, né, desde os anos 90 que você está acompanhando isso. Essas ressignificações estão em diferentes níveis, nas práticas artísticas, nas práticas curatoriais e no sentido de museu. O sentido de museu, assim como as práticas artísticas, estão mudando, principalmente como os museus podem se tornar um espaço não para uma narrativa fixa de uma coleção. Então, praticamente, os museus estão se aproximando, de novo, aos gabinetes de curiosidade, porque os gabinetes de curiosidade eram coleções das navegações e tudo de objetos que não tinham narrativas que se conheciam, eram curiosidades. Esse princípio de curiosidade é aquilo que a gente não conhece. A arte contemporânea está também lidando com obras que se produzem que não têm uma narrativa fixa. Bom, nesse sentido, você é parte dessa história e que entra pela, né, práticas de educação. Então você tem esse dado. O que significa uma passagem de um museu-templo para um museu ágora, um museu-fórum? E o que significa, então, o museu-agência? As próprias práticas artísticas e as práticas de mediações culturais aponta para um profissional que ele faz agenciamentos, né? Seja o conceito de Deleuze-Guattari de agenciamentos. Então, quando você traz isso para o que você fez, você gerou um acontecimento potencial para futuros. Então, o agenciamento é aquilo que se abre para futuros. O tempo zero, então, é aquilo que você se abre para um encontro onde você não tem um pré-determinismo que você vai explicar alguma coisa. Então, assim, o trabalho no Núcleo Experimental de Educação e Arte tinha esse princípio dos afetos, tinha o princípio de habitar o museu com outras vozes, trazer outros para dentro do museu, mas para também recuperar o sentido original de uma instituição que abriga memórias. E no fato também de não só fazer com que o museu centralize essa potência de devir.
O que você fez, então, fez um agenciamento em que o colecionismo e as coleções poderiam ser de diferentes vidas. Então, você abriu o conceito de as coisas têm memórias, têm histórias particulares e públicas. Então, esse agenciamento é parte do que se processou com vocês. Então, o encontro com a Rossano já atraiu outras pessoas que não haviam nenhuma experiência prévia em relação àquela possibilidade. Então, isso que é rico. Então, esse encontro reuniu pessoas sem um pré-determinismo. O que aconteceu não estava determinado ou pré-determinado. E essa é a potência de agenciar. Tanto é que, em um determinado momento, alguém fala, a partir dos seus exercícios do colecionar e do coisar e do relicário, alguém fala, eu conheço uma pessoa no Morro do Bumbo que a casa dele é isso. Pronto. Então juntou um fio solto, criou-se uma conectividade. O agente, a agência, é aquilo que opera por conectividades. Eu diria até que o sentido da arte e do artista poderia se apontar cada vez mais sujeitos de conectividade, que criam ligas de fios soltos. Então é essa história belíssima que a gente está vivendo. E também se desloca de um autocentrismo do artista para produzir algo que se exaure na sua obra. O agente é aquele que é parte de um processo com outros. E um outro dado fundamental que a gente pode pensar, né, o encontro, quando ele passa a assumir uma carga de construção de significação e de sujeitos, então o artista ele é parte de um coletivo. Então, se não existe digamos, uma horizontalidade, uma quebra de hierarquia de saberes, isso se fecha. A abertura é um agrupamento, é uma comunidade de saberes que todos estão numa horizontal, num círculo, e há uma comunidade de partilha de saberes. Isso é o agenciamento. Esse é o tempo zero também, onde existe o acontecimento solidário, de trocas. Então, eu acho que foi muito isso que você pôde ser agente para descobrir, né, o Rancho Verde, a Casa Verde, essa escultura de amor que a gente está querendo investir, né, tornar visível uma vida escondida para que a gente possa até dar um futuro maior. E se pergunto quantos, né, Hernandes tem espalhados que estão sofrendo por estarem se sentindo como fios soltos. E o que é o agenciamento é criar admiração. Então, esse afeto que a gente chega lá, ele abraça a gente, ele se sente ressignificado no sentido da vida dele, é valorizado e valoriza os outros, escuta. E, de repente, nós descobrimos um sábio nele. E ele só vai ser sábio pela partilha. E ele se descobre sábio. É riquíssimo essa experiência com o Hernandes. O que o MAC, o museu aqui, pode servir nesse processo? É de ser uma agência para, né, conectar possíveis suportes, né, ajudas e colocá-lo dentro de uma rede de visibilidade, uma rede de colaboração. Esse eu acho é o princípio mais rico para a gente estar junto nesse processo.